Olá, eu sou Nayara Cavalcante, eu sou aqui de Salvador, Bahia, e sim, o tema desse vídeo é racismo. Eu tô aproveitando esse espaço que é meu, pessoal, diga-se de passagem, embora eu esteja ampliando isso para quem tiver interesse de assistir, porque eu acho que chegou o meu limite de ficar inerte diante do que acontece no país e no mundo. Nós estamos sendo mortos, sim, há muitos anos, há muitas décadas, desde que o mundo é mundo, desde que a história vem se perpetuando como acontece, como está acontecendo. E eu acho que esse é o momento de eu começar a externalizar e não como um efeito manada diante do que tem acontecido, mas trazer isso como uma questão fixa na minha vida, porque é algo que eu olho no espelho e eu não consigo me eximir, né? Me fingir que não tá acontecendo. Não tem como. Nós que somos negros sabemos que não tem como você fingir que você tá num país de Alice, de fantasia, e que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, porque não é. Eu, essa semana, postei alguns cursos e vídeos que estão rolando no perfil de algumas pessoas engajadas, e mais do que citar esses vídeos, né, mais do que citar esses cursos, eu tô trazendo meio que um resumão, porque eu acho que é importante que eu também assista. Eu não tô postando só para divulgar ou para fingir um engajamento, não. Eu tô assistindo porque essa é a minha forma de aprender e gravando os vídeos também é a minha forma de fixar aquilo, o meu entendimento e muito humildemente também deixar aberto para que as pessoas que queiram conversar comigo a respeito disso possam se sentir acolhidas para conversar e, inclusive, questionar o que eu venho a dizer por entenderem de uma forma diferente e a gente tentar construir um diálogo juntos. Eu não conheço a Djamila Ribeiro, não conheço assim pessoalmente, não tenho qualquer ligação com ela, nem com o professor. Ai, meu Deus, só um minutinho. Nem com o professor Adilson Moreira. Era um profissional que eu não conhecia, inclusive fiquei encantada pela expertise dele, por tudo que ele traz. Não tenho vergonha de dizer que tô no início, tô engatinhando sobre o conhecimento do racismo estrutural, de como a nossa sociedade se comporta diante disso, de como nós negros precisamos nos comportar diante disso. Não tenho vergonha nenhuma de assumir isso, porque eu acho que ninguém nasce sabendo. A gente tem que, na verdade, se mover, não ficar inerte, né? Se mover, querer aprender, querer buscar o conteúdo que ele tá aí para todo mundo. E se ele de alguma forma não tiver acessível, a gente sempre dá aquele jeitinho de que essa acessibilidade chegue até a gente para que a gente consiga sair da ignorância. Me desculpe o termo, mas é a única forma que eu sei de verbalizar o que isso para mim significa. Mas a Djamila Ribeiro, ela durante essa semana tá entrevistando não, tá mediando alguns assuntos. E o primeiro assunto que ela tratou foi como racismo, foi o racismo recreativo. Eu humildemente volto a dizer, não vou dizer o currículo do professor Adilson, mas ele é um profissional maravilhoso. Eu vou colocar no feed e, inclusive, vou fazer menção para que vocês conheçam ele também, porque eu acho que é super importante. Ele é autor de vários livros, inclusive sobre esse tema. Então, quem quiser aprofundar, além de ver o vídeo que foi gravado pela própria Djamila Ribeiro, que se não estiver mais disponível no Instagram dela, que vocês aguardem um pouquinho, porque ele vai estar disponível no YouTube, inclusive com recurso de Libras, para quem tiver interesse de aprender mais sobre o conteúdo. A primeira coisa é que eu sabia o que era racismo recreativo, que na verdade são aquelas piadas que são feitas sobre negros, sobre o tamanho do nariz, sobre a forma como você usa o seu cabelo, sobre a cor da sua pele, sobre a sua inferioridade, considerada, né, a sua inferioridade. Então, eu já sabia, mas eu não compreendia a dimensão que tem essa informação. E o professor, ele trouxe isso assim, sabe, na ferida. Porque ele trouxe um conceito muito chave e ele trouxe pontos, inclusive, que a gente vê
cotidianamente e mais do que isso, que muitas vezes a gente reproduz. Então, assim, eu não tenho interesse de dizer exatamente o que foi que aconteceu nesse vídeo, porque o intuito é que vocês assistam. Ele tá lá gratuito, então não tem porquê eu me apropriar de uma informação como essa e repassar como se fosse minha, porque não é. Eu, na verdade, quero incentivar que vocês assistam, porque eu sei que para muita gente é difícil se concentrar numa leitura, principalmente uma leitura densa, pesada, que mexe com o nosso íntimo, sabe? Então, às vezes, assistir um vídeo, ouvir um podcast pode pra gente ser menos doloroso ou ainda assim mais agradável, mais palatável, digamos assim. Então, minha intenção de maneira nenhuma é me apropriar de um discurso para poder explicar, porque eu acho que eu não tenho conteúdo técnico para isso. O meu conteúdo é vulgar, é o básico, é o que eu consegui captar. E eu só assisti esse vídeo uma vez, porque, enfim, né? A vida tá uma loucura por conta da pandemia e por questões pessoais, e todo mundo tá passando por alguma dificuldade. Mas, assim, eu queria pontuar algumas coisas que ele diz no vídeo. O primeiro é falando sobre respeitabilidade social. Ele diz que o racismo recreativo tem como objetivo frear. Ele quer frear a gente. Quando um branco faz um tipo de brincadeira, como que milagre você conseguiu falar alguma coisa certa, ou você fala que nem a nega do leite, ou qualquer tipo de piadinha que nós sabemos exatamente como é. O professor, ele deu até um exemplo prático que aconteceu na vida dele, de que ele conseguiu responder uma questão em sala e depois ele foi cumprimentado por uma colega branca e um outro colega se sentiu no direito de questionar, né, o porquê que ele teria acertado e o porquê ele está sendo parabenizado por isso, já que aquele lugar em que ele se encontrava, teoricamente, não seria o lugar dele. Então, a gente vê que o racismo recreativo, ele tem o objetivo de afrontar a gente, de dizer: o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui, volte para o seu lugar. O seu lugar não é um lugar de fala, não é um lugar de representatividade. Essa sociedade é nossa, você não pertence a ela. Volte para o seu lugar, volte para a sua senzala e não apareça mais aqui, porque você não é para estar aqui. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é combater isso, porque a gente pode estar em qualquer lugar. Não tem ninguém nesse mundo que possa limitar a gente e dizer onde a gente tem que ficar. A gente pode ocupar qualquer espaço. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu, desde a minha infância, eu sou obrigada, e eu digo isso obrigada porque no início foi assim, foi uma determinação dos meus pais, não foi minha, de estudar num colégio elitista branco, em que eu era a única negra, e eu tinha que estudar, e eu tinha que estar lá. E depois eu fiz uma faculdade, a minha primeira faculdade foi numa faculdade predominantemente branca, e ainda assim eu estudei e me formei, e hoje eu estou em uma outra universidade, também predominantemente branca, que hoje eu já consigo encontrar iguais, mas que ainda assim nós somos minoria. E, na verdade, ao invés de me acuar, de me esconder, como eu já fiz muito, eu hoje quero me mostrar e dizer: eu estou aqui, você também pode estar. Hoje você está com essa vassoura na mão, mas você não pode, isso não pode ser um fator determinante na sua vida. Hoje você não está ocupando essa mesma posição que eu, mas você também pode estar, porque o seu conhecimento, ele não é algo não é algo que lhe coloca para baixo. Todo mundo, ainda que isso, lógico, né, que a gente fala de paridade de conhecimento, aqueles que tiveram acesso à educação, eles podem chegar onde eles quiserem, entendeu? E a gente tem que batalhar para que aqueles que não tiverem acesso, eles possam ter, porque é isso que garante o nosso futuro. Então, esse lugar que eu ocupo hoje, eu sei que é um lugar de privilégio, porque não é um local que muitos estão, mas ainda assim é um local que todos podem estar. E eu acredito verdadeiramente nisso. Se eu não acreditasse, eu jamais estaria colocando minha cara a tapa e expondo esse discurso. Mas eu acredito sim que vocês podem ocupar. Eu posso, qualquer um pode.
Então, a gente tem que começar a combater essa afronta de dizer aqui não é o seu lugar, aqui é o meu lugar, sim. E se não for também é onde eu quero ficar. E se você tiver força, tiver potência, você me tire daqui. Se não, você fique no seu lugarzinho quieto, porque eu vou permanecer, porque não é nem você nem ninguém que vai me dizer onde eu vou ficar. E eu acho que esse é o principal ponto, assim, que eu tirei desse exemplo que ele deu, porque é uma coisa que eu tenho que trazer para minha vida. É uma repetição também minha, porque em alguns momentos eu me vejo parada, inerte diante de uma situação de não pertencimento, quando na verdade eu pertenço sim àquele espaço. Outro ponto que ele falou que eu achei muito importante é sobre a questão do príncipe. E E eu muitas vezes já cometi esse erro também. Inclusive, peço desculpa aos homens negros, principalmente, porque. Principalmente não, exclusivamente, por terem sido tão cobrados também por mim quanto a isso. A gente costuma dizer que tanto o homem negro como a mulher negra são bons de cama, porque são mais maleáveis, são mais envolventes, são mais firmes, são mais gostosos. Esse eu acho que é o termo vulgar que se utiliza, né? E, na verdade, isso também é estrutural. Isso também é dizendo que o homem, a virilidade dele é agressiva e que ele existe para isso. É como se ele fosse aquele que ganha a corrida, sabe? É aquele melhor, entendeu? E enquanto o homem branco é aquele príncipe, aquele que lhe acolhe, aquele que lhe entende, aquele que lhe respeita, quando na verdade a gente na prática vê que não é isso que acontece. Nós mulheres sabemos disso. Então ele traz isso à baila também. Eu acho que é super importante para que a gente comece a valorizar o nosso e que não parta da gente essa discriminação. Eu sei que existem inúmeras questões além da questão racial, mas eu acho que esse é o primeiro ponto. Ou se não, pode ser um dos pontos de partida para que a gente comece a olhar o outro com mais atenção, com mais carinho, com mais respeito. Não só a aparência, não só a forma, mas ao intelecto, aquilo que ele quer mostrar. Porque existem sim homens sensíveis e eles estão também presentes na nossa raça. O nosso homem, ele não precisa ser aquele viril, aquele forte, aquele que vai fazer acontecer na cama ou em qualquer outro lugar. A gente, na verdade, busca muito pessoas que nos compreendam, mas quando se trata do nosso par, principalmente pela cor da nossa pele, a gente quer sempre o mais viril e a gente sabe que isso não se põe em mesa, não se sustenta. Então, eu acho que essa foi uma outra coisa que ele chamou muita atenção. E, por fim, ele no próprio vídeo, ele traz o seguinte conceito que eu acho que resume muito tudo que ele quis dizer. Lógico que isso aqui é só um resumo. O vídeo tem 1 hora e pouco de duração, isso aqui é um resumo do resumo. Talvez eu não esteja nem conseguindo abordar tudo. Mas ele diz o seguinte: o sistema de dominação social tem o objetivo específico de reproduzir a degradação moral de minorias raciais para que essas pessoas nunca tenham o mesmo nível de respeitabilidade social de pessoas brancas. Não tendo o mesmo nível de respeitabilidade social, essas pessoas também não terão as mesmas oportunidades materiais que as pessoas brancas têm. Então, na verdade, o racismo recreativo, ele não só afronta, como ele também diminui as nossas oportunidades de trabalho, diminui as nossas oportunidades de ocupar determinados espaços, diminui a nossa capacidade física e psicológica. Inclusive, falando sobre capacidade psicológica, eu deixo aqui uma sugestão para quem também tem interesse de começar a vivenciar esses conceitos e conhecer mais sobre a sua história, sobre a sua herança ancestral, que vocês não façam isso sozinhos e que vocês tenham também uma ajuda, um acompanhamento psicológico, porque é muito importante salientar que isso vai mexer com sentimentos que você desconhece, isso vai mexer em lugares que doem muito, doem bastante e sinceramente, tem dias que chega a ser absurdo. E como a gente é bombardeado todos os dias com situações de racismo
ainda que velado, que eu discordo completamente da existência do racismo velado, mas como a gente tá nesse liame, né, vendo isso todos os dias acontecendo, então quanto mais informação você tem, isso pode dar um tilt, né? Um tilt na sua cabeça, e é importante que você tenha esse acompanhamento, porque o objetivo da informação não é enlouquecer ninguém, não é frustrar, não é desesperar ninguém, é muito mais do que informar, trazer para si uma consciência que é importante e reproduzir isso para aqueles que ainda não atingiram esse mesmo nível de consciência que a gente tem. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Como eu disse, eu humildemente estou trazendo esse conteúdo com o intuito de divulgar mesmo o trabalho do trabalho dessas pessoas que têm conhecimento de causa, que têm bagagem, que têm gabarito, que têm conhecimento suficiente para discutir a respeito dessas coisas. Eu ainda não me sinto à vontade para imprimir uma opinião pessoal, porque eu conheço muito pouco desse universo, estou aprendendo, estou interessada. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que sejam que o tempo, né, tenha sido proveitoso e que, assim como eu, vocês também possam internalizar essa cultura, esse conhecimento e passar a reproduzir de uma forma fixa, para que isso não seja esquecido, porque a gente se olha no espelho e vê a beleza que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, que nós não somos diferentes, que nós somos iguais. E eu não digo isso assim, somos todos iguais, não vamos falar sobre racismo, porque a gente não tem que dividir, a gente não tem que segregar, não. O que eu tô dizendo é que você não tem que se menosprezar, não tem que se sentir menor que ninguém, porque você não é inferior a ninguém. Entendeu? E a sociedade, ela quer te colocar para baixo, mas a sua missão é não sucumbir. Ponto. E eu penso também que a gente tem uma dívida ancestral com todos aqueles que nunca tiveram a oportunidade de falar e ainda assim tentaram. Então, se hoje a gente tem a oportunidade de falar, a gente está um passo à frente e a gente tem que, sim, tentar verbalizar, ainda que como eu, meio desengonçado, meio sem muita segurança do que está fazendo, mas esse é o primeiro passo e eu acho que ele precisa existir hoje e sempre. E que essa luta, ela permaneça firme, porque só assim a gente vai conseguir mudar um dia a nossa própria história, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.